Estamos ao vivo? Boa noite, pessoal da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Tudo bem? Alguém me dá um retorno aí? Se está me vendo e me ouvindo bem? Muller, Grossi, MLB Vintage and Special Cars. Eu não vou nem falar quem que é, eu só sei que é de Florianópolis. E aí, tudo bem? Como estamos de quarentena ainda, né? Começamos as lives aqui, se não me engano, em abril. Olha o Marcelo aí. E estamos ainda de quarentena, isso aí, som ok. Imagem tá ok também? Deixa eu organizar aqui. Legal. Imagem e áudio ótimos. E aí? Como estamos? Hoje nós vamos bater um papo com o Ricardo Luna. O Ricardo tem um projeto tão legal que é a Escola de Restauração. Funciona super bem lá em São Paulo. Um projeto que já tem alguns anos. É muito legal. Ó, ele já tá por aí já, ó. Augusto, boa noite, tudo bem? Tava com saudade de falar com vocês aqui. Aliás, aproveitar e mandar um abração pro pessoal lá dos ralis, né? Eles estão fazendo as lives agora sempre na última quinta-feira do mês. Putz, foi muito legal o último bate-papo, eu acompanhei. É super legal, um ambiente todo novo pra gente, né? Que tá muito mais acostumado com os eventos estáticos. Esses eventos, os ralis, eu vejo isso como o futuro, eu acho que vai ser muito legal. Pagotto, tudo bem? Professor Pagotto, Guilherme Majeste, pessoal do Antigos do Farol tá por aí também. Vinícius, fala Vinícius, tudo bem? E aí, professor Pagotto, chefe, quem tem chefe é índio, a gente é tudo parceiro. Vamos ver se o Ricardo já tá por aqui. Eu vou colocar ele para dentro. Fala, Ariel, tudo bem? Augusto, Escola de Restauração, olha ele aqui, ó. Já colocamos Rio Minas. Ô, Ricardo. E aí, Pablo? Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, como você tá? Tô com tá? a cara muito perto aqui. Dá uma afastadinha aí. Legal, melhorou. Fica com a cara muito grande aqui. Dá uma afastadinha, ó. Eu coloco minha cadeira aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Eu ponho aqui ó. Eu dou uma... Aí eu não enxergo a tela. Você não enxerga? Não enxergo a tela, aí é fogo. E aí, Relaxa, tudo bom? Assim mesmo. Tudo jóia, e você? Como é que tudo você bom. tá? Estamos indo. Então tá bom. Ricardo, em primeiro lugar... Sobrevivendo aí. Obrigado por ter aceito o convite de participar aqui das lives da Federação Brasileira. Seja muito bem-vindo. Um projeto que se iniciou agora nesse período de quarentena para a gente tentar aproximar e se aproximar dos amigos, né, nesse período de distanciamento social, que nos foi imposto aí. Estamos sem os encontros, sem os eventos, uma dificuldade tremenda de ver os amigos fisicamente. Então é um canal que acho que um monte de gente está usando agora, né, para se aproximar. Então, seja muito bem-vindo aqui à nossa Obrigado, live. Eu que agradeço aí. Na verdade, a gente tem feito várias lives. Na verdade, a gente reencontra e eu fiz muitos amigos, porque tinha gente que eu verdade. não conhecia pessoalmente, não conhecia, né, assim, ouvi falar. E a gente acabou ficando amigo, assim, bem, parece que se conhece há anos, né? Aproxima bem, né? Eu tenho essa mesma impressão, que as lives, mesmo nesse momento de distanciamento social, as lives acabam aproximando as pessoas de uma maneira, Sim. Com uma proximidade que você não tinha antes, né? Não. Com as pessoas, assim. Pô, não, nós mesmos, né? você... eu já te conhecia, assim, sabia quem era, tal, a gente tinha certo distanciamento. Fiz 2 lives, aliás, obrigado pelo convite também. Fiz as lives lá na escola, agora você está aqui. A gente está mantendo muito mais contato agora, que a gente está distante do que quando a gente estava próximo, né? Então, essa história de que o contato pessoal não é tão bom quanto o online, a gente pode até questionar, porque a gente fez lives aí com o pessoal de Taubaté, né, com o pessoal de fora, que nunca poderia, muito, né? De Florianópolis, a gente nunca poderia fazer isso lá na escola, por exemplo, né? É isso aí. Escuta, nós vamos falar da escola daqui a pouquinho.
que eu acho que é um projeto sensacional. Acho que quem não conhece está perdendo. Mas antes eu queria falar um pouco de você. Queria te conhecer um pouco melhor e gostaria que as pessoas também te conhecessem um pouco mais. Tem uma perguntinha que a gente sempre faz aqui, que eu sempre faço, que é a seguinte: em que momento que você percebeu que tinha gasolina com ferrugem correndo nas veias, aí junto com o sangue? Como é que foi isso para você? Então, eu nunca fui do meio, né? Eu comecei eu vou fazer 60, comecei há 12 anos atrás, vamos dizer. Então eu já comecei Tá. velhinho, né? Vamos dizer assim. É, Na melhor já, idade, diriam alguns. Na melhor quase na idade, na melhor terceira, idade. né? Quase na terceira. Aí eu sempre gostei de carro antigo, achava o design bacana, né? Tá. Eu sou da área, eu sou engenheiro formado, sou engenheiro da Mauá, né? Trabalhei bastante tempo na área, mas eu eu fui trabalhar numa agência da minha família, que eu vi que Tá. eu tentei fugir, né, da questão da família, mas sempre gostei de Não teve design, como. de desenho, então não tive como. Eu fiz engenharia, trabalhei bastante tempo, mas acabei voltando, né, até para compor a melhor a agência. A gente tem uma agência de design, até para compor, né, fazer fortalecer a agência, né. Sim. E aí há 12 anos atrás, um pouco mais de 12, a gente criou um site do Clube do Carro Antigo, né? Clube do Carro Antigo. A gente achou o domínio, a gente falou como é que esse domínio está livre, né? O domínio Clube do Carro Antigo estava livre. Aí a gente pegou esse domínio, a gente trabalhava com site na época, e criamos. Eu falei, pô, vamos pegar esse domínio e fazer alguma coisa, eu gosto disso, né? Então vamos fazer alguma coisa. A gente criou um site de compra e venda de carro, né? Tá. Então era um site de anúncio, que até hoje tem, mas na época era o mote do site era esse. E aí a gente criou o site e em pouco tempo estava cheio de gente, cheio de anúncio. Aí a gente falou, pô, como é que... Isso foi quando, Ricardo? Uns 13 anos atrás. Tá. 13, 14. E aí, aí eu comecei a me envolver no meio, né? Conhecer melhor. E eu sempre pensei em fazer alguma coisa social. Né? Sempre pensei em tentar colaborar de alguma forma, oferecendo oportunidade, né? Tá. E aí, me envolvendo, eu vi que era um mercado que estava em crescimento, já na época, 12 anos atrás. Era um mercado que estava em crescimento, né? A gente até via, assim, nos anúncios, o cara põe um carro, 2 meses depois já estava um valor maior. Quer dizer, naquela época já era aquecido, né? Sim. E aí eu comecei a frequentar, a conversar com as pessoas em evento, aí eu vi que não tinha mão de obra, né? Que o pessoal reclamava muito já na época, né? Que não tinha reposição, principalmente o pessoal mais velho falava que não conseguia mão de obra e tal. Aí me veio na cabeça de montar um projeto que levasse formação profissional para o mercado, né? Tá. Eu achei que... Me iludi, achei que era um negócio fácil, que era só... que era Você só criar percebeu, eu não sei se você percebeu, mas essa reclamação que você falou que você tinha algum tempo atrás, né, das pessoas, continua sendo a mesma, né? Não, As tem pessoas continuam aumentado, né? reclamando. As Tem pessoas continuam aumentado, reclamando que não tem mão de obra, que não tem isso, que não tem aquilo, exatamente. entendeu? É uma mão de obra altamente qualificada, né? E além de tudo, a pessoa tem que estar disposta a trabalhar com aquilo, porque reparação automotiva, por exemplo, você pega de um carro de linha, um carro normal, você faz 10 carros numa semana, você faz um carro antigo em meses, entendeu? Então é muito diferente, Sim. né? O ritmo Não, o de carro antigo, trabalho, na verdade, na minha opinião, né? Me corrija aí quem tiver na live aí. É para quem gosta, né? Carro antigo é para é, quem gosta. Você fala assim, é, vou entrar no meio, vou ganhar dinheiro, é. você vai quebrar a cara, né? Não, Pouca não, não, gente ganha não, dinheiro com carro não. antigo. Você tem que entender É, minimamente do é, carro
para depois começar a entender do negócio, entendeu? E isso vem antes da vontade, porque o cenário, né, o nosso ambiente está cheio de pessoas, de empresas que subiram, que chegaram, né, chegando, por assim dizer, com um investimento forte, né, um investimento robusto, e que em pouco tempo desapareceram totalmente, entendeu? Assim, não é para os Faria Limers da vida, entendeu? É uma Não, e coisa tem que não gostar, funciona né? na planilha, né? Você tem que persistir, tem que gostar e persistir, porque é muito difícil. Isso em todas as áreas, né, do Gava Antigo. Eu vejo assim, né? Não sei, posso estar... É a minha opinião. Então, aí a gente montou esse projeto, né? Né, na verdade. Aí eu comecei a ver o que eu precisava, né, para dentro da minha área de design, de embalar, de divulgação e tal. Você design do que, Ricardo? Então, eu gosto, eu tenho uma certa... eu não sou um desenhista, né? Eu sou mais vamos dizer que eu sou um gerente de criação, diretor de criação. Eu faço mais a direção da criação, né? E na agência que eu trabalhava, agora eu falei que a gente tem uma agência, mas eu estou afastado, voltado para o clube e para a escola, né? Tá. Mas quando eu atuava, eu era mais da área de contato e da área de diretor de produção, né? De diretor de divulgar. Então, aí eu comecei a ver o que precisava. A gente adquiriu um ônibus escolar americano para que a escola ficasse conhecida, né? A gente se afiliou à federação. Quando a gente se afiliou, a gente demorou um ano para ser aprovado, né? Porque eu acho que o pessoal deve ter falado, quem que é esse cara, né? O cara veio do nada, quer montar um clube. O cara tem um ônibus escolar, ele quer montar um clube, né? Quem é que é esse louco aí? Que loucura é essa, né? Não, quem é esse cara, né? Porque né, o pessoal fica meio... Aí a primeira pessoa que foi me atender lá na agência, né? No caso que eu estava, foi o Fábio Pagotto. Eu tive essa sorte, né? De ter esse primeiro contato aí. Contato com o Pagotto. Ele adorou, né? Porque é o perfil dele, né? Essa coisa coisa social, tal, trabalhar em grupo. Então eu tive essa grande sorte, né? E logo depois ele saiu e aí ficamos um ano para ser aprovado, para o clube ser aprovado. Aí criamos antes disso a gente já tinha oficializado, né? Criado a ONG com o CNPJ e começamos a desenvolver o projeto, né? A divulgar. Aí isso foi em 2008, mais ou menos. E aí fomos em eventos, tal, fomos conhecendo as pessoas, né? As pessoas foram se unindo a nós. Até então você era sozinho nesse projeto? Sim. Era você começou a fazer essa estruturação toda? Eu e meu irmão que trabalhávamos... Mas era uma coisa ligada à agência de vocês? O site sim. O site era da agência e daí eu resolvi montar a ONG. Né? Eu convidei algumas pessoas, mas a maioria eram amigos, não eram do meio, né? Eu não conhecia ninguém do meio, na verdade. Então, na verdade são... Você nunca tinha tido nenhum carrinho antigo? Não. Só andava de carro novo, de platmóvel, nenhum Fusquinha, nada? Eu sempre gostei de carro mais antigo, né? Eu nunca tive carro novo, eu não gostava de carro zero, assim. Não. Achava que era um desperdício também, né? Comprar carro zero. Então eu sempre gostava de um carro mais antigo, mas bem cuidado, né? Sempre muito bem cuidado. Aí a gente começou a divulgar, né? Íamos no evento e tal, a gente ficou conhecido através do ônibus, né? O ônibus serviu bem para criar uma identidade, né? Ele virou a identidade legal, né? Do clube. Que ônibus que é aquele, Ricardo? É um Internacional 86, com originalmente motor Detroit, mas quando a gente comprou ele já era todo adaptado para Mercedes 1113. A mecânica, toda a mecânica é Mercedes 1113.
E ele Aí era a um ônibus gente... que ele serviu como... Você sabe da história dele? Ele serviu como ônibus escolar mesmo aqui no Brasil? Foi utilizado como ônibus Então, escolar? o que eu sei da história desses ônibus, eu acho que todos que eu tenho conhecimento, né? Eles foram doados nessa época aí, deve ter sido em 90, porque a maioria desses ônibus são 86, 87, né? Difícil você ver outro ano. E eles devem ter sido doados aí em 90 e pouco, porque na legislação americana você não pode usar esse ônibus, acho que depois de 10 anos, se salvo engano. Então, depois de 10 anos, ele vira ônibus de cadeia, né? Lá nos Estados Unidos tem muito esse ônibus azul, né? Eles pintam de azul, e ele vira ônibus para transportar preso, né? Aí Então, vira de 0 a motorhome. 10 anos ele transporta aluno. E depois dos 10 anos ele não pode mais fazer esse tipo de serviço. Aí ele vai eu não para sei uso se é 10, civil. eu tô supondo que é 10, mas é alguma coisa perto disso. Ele não Tá. pode mais ser usado, né? Tá bom. E aí doaram, né? Esse nosso veio do Canadá, ele foi doado pelo governo do Canadá, mas tem muitos que são dos Estados Unidos. Foram doados para o Brasil inteiro, para as prefeituras de cidades pequenas, né? Então, quando foram doados, eles foram os que funcionavam bem, eles funcionavam bem, né? Devem ter sido doados funcionando. Mas aí tinha motor Detroit, motor Detroit automático, né? A gasolina. Então, assim, não tinha peça, né? Então, é uma ônibus... configuração mecânica que funciona muito bem no país de origem, né? Sim. Não, e aqui não tem peça, então as prefeituras não tinham dinheiro, eles encostavam os ônibus e depois eles leiloavam, né? Então, de todos que eu conheço a história, é mais ou por menos aí. É por aí. Tá. E... tem um amigo aqui, o Miller, está falando que é exatamente isso. Está falando aqui que foram doações do Canadá, vieram vários para Santa Catarina. Aliás, deixa eu mandar um abração para todo mundo que está aí. O Ariel, já falei com ele, Fernando Marques, o presidente Altair, boa noite. Você está enxergando aí, Ricardo? Pessoal, o Pagoso está aí, Luiz, a Geisa mandou, estava aí agora há pouco. Cadê ela? Perdi ela aqui, mas está aqui também. O pessoal do MG está aí. Dá um abração para todo mundo. Legal, um abraço para todos aí. Mesmo que eu não conheça, um abraço. É isso aí. Mas tem muita gente aqui que eu também não conheço, só pela live, né? Aí o Miro tá falando que era exatamente isso. O problema era a manutenção do motor, manutenção cara, né? Exatamente. Tanto que esse nosso, o cara comprou, ele tinha uma escola de turismo, ele comprou na verdade, assim, ele comprou porque ele gostava, né? Aí ele engambelou o pai dele e falou, vamos comprar os ônibus para a gente fazer curso dentro da área de turismo, né? Curso de aquelas pessoas que ficam no ônibus falando, né? Me fugiu o nome. Aí ele tinha 3 ônibus desses, né? Para o curso. Aí no final ele acabou vendendo os 3, mas ele tinha adaptado para não ter problema. Como ele usava frequentemente, ele fez essa adaptação para a mecânica Mercedes, né? Então, aí a gente começou a divulgar, as pessoas foram se aproximando, aí um belo dia a gente conseguiu um patrocínio do IDORT, que era um instituto que já fechou, né? Mas era um instituto que era ligado à educação. E, obviamente, o presidente gostava de carro antigo. O presidente do IDORT gostava de carro antigo. E ele falou, não, eu acho que o projeto é muito bacana, a gente precisa formar pessoas e eu vou patrocinar esse projeto. Aí ele deu um patrocínio, nós não tínhamos o curso pronto. Então, a solução foi contratar o Senai, né? E aí a gente fez um curso que chamava reparação de carros antigos, reparação de automóveis com ênfase em veículos antigos. Então os alunos, a gente fez 2 turmas junto com o Senai. Então o Senai ele deu o curso. O Senai abraçou a ideia? Não, o Senai vendeu o curso.
O Senai Tá. não tem... O Senai não tem estrutura para fazer coisas que não tem muito volume de curso, né? Então, Tá. o pessoal técnico adorou a ideia, mas quando chegou lá em cima, eles falaram, não, a gente pode dar o nosso curso, vocês compram o curso, faz o curso e venderam o curso, né? Eles não... Eu até entendo, eles não têm como atender todo tipo de curso no Brasil, né? Então aparece lá curso de mecânica de carrinho de autorama. Eles não vão fazer um curso porque atende muito. Mecânico especializado para veículos do leste europeu. Não vai rolar. Então. Não, porque tem que ter volume, né? Então Tem que ter volume. O pessoal técnico adorou, né? Porque tinha um monte de gente lá que era antigo mobilista, né? Então nós contratamos o curso e a gente deu um curso de história do automóvel. Então o menino ia lá pro Senai, fazia o curso na parte da manhã, e na parte da tarde a gente fazia algumas atividades. Então se tiver o curso de história do automóvel, com o grande professor Castilho, né, que é um absurdo de conhecedor da história do automóvel. E a gente levava eles em museu, em oficinas, que era o Fábio Pagotto, ele ia junto, né? Fomos lá no Steinbrück, chegamos aí lá no Steinbrück, fomos em algumas coleções, fomos em algumas oficinas. Então o jovem ele tinha um contato com o carro antigo, né? Então ele tinha, não era um curso, mas era uma iniciativa, né? Ele começava a entender o que era. E aí tivemos esse ano de 2012, que foi, então, a gente fez esse curso, os jovens foram contratados, tal, a gente teve um sucesso bom, né? E no ano seguinte, a gente conseguiu montar o curso. Então, era um profissional aí da área, ele chegou e falou, eu tenho esse curso, vamos fazer junto, eu tenho vontade de fazer isso. Então, aí a gente montou o curso. Então, em 2013, foi a primeira turma do curso. Então, de lá para cá, já são 8 anos. Curso de restauração de carros antigos. Isso. O que engloba a restauração de carros antigos, Ricardo? O que aprende exatamente nesse curso? Porque restauração você tem funilaria, pintura, montagem elétrica, tapeçaria, vidraçaria, mecânica, parará. Ou a pessoa que faz esse curso, ela aprende todas essas áreas um pouquinho? Então, nós temos o curso inicial, que é para quem não tem conhecimento ou quer ter um conhecimento de todas as áreas. Tá. Então, ele faz esse curso, que é uma introdução, né? Então, ele tem o básico de todas as áreas. Então, ele tem todo o básico de mecânica, de funilaria, pintura, elétrica, de tudo. Então ele tem um curso teórico, né, basicamente. Quando o curso era na escola, a gente tinha algumas inserções de oficina, né, mas basicamente o curso era teórico. Agora com a pandemia, a gente está fazendo o curso online, né? Então o curso acabou, na verdade, aumentando o número de alunos, por incrível que pareça, né? Então, com a pandemia favoreceu a escola, por incrível que pareça, porque a gente atendia São Paulo, né, e arredores, né, vamos dizer assim. Quem vai na escola às 7 horas da noite na noite ou de sábado, né, nós temos turmas à noite e de sábado. Então, quem vai na escola às 7 da noite, ele não pode morar mais que 20, 30 quilômetros, né? Senão ele não chega. Então, a gente conseguiu agora, com a pandemia, a gente adaptou o curso para online, né? E a gente conseguiu ter mais turmas e mais alunos. Que legal isso. Então, a gente aumentou. E tá 60%. Como é que funciona o curso online, Ricardo? Então, na verdade, não muda muito, né? Porque o curso
antes ele era feito na sala de aula. Então o aluno, Tá. o professor falava e ele olhava, ele via a apresentação, né? E agora é a mesma coisa, né? Só que ele está em casa. É lógico que tem uma perda, né? Porque o contato pessoal tal. Mas em contrapartida, o cara pode fazer o curso lá do Acre, né? A gente tem aluno do Acre, da Bahia. Olha só que 60%, legal. 60% dos alunos hoje são de fora de São Paulo, né? Que loucura. Tem turma que é 70%. Então, assim, foi mais benéfico do que danoso, né? Porque a gente consegue, continuando com uma qualidade, assim, as pessoas que têm feito têm gostado muito, porque a nossa equipe é uma equipe muito capacitada, né? O pessoal é bem assim, cada um tem 15 professores, então cada um é bem especializado na sua área, né? Os professores, muitos se formaram assim na restauração, na própria escola, né? Então, Tá. tem vários alunos que são, vários professores que foram alunos da primeira turma, da segunda turma, né? Bom. Porque já eram da área, então eles vieram se aprimorar e a gente acabou pegando alguns alunos para professor, né? Então você tem, por exemplo, o professor Pedrinho, foi um aluno. Pedrinho, gente boa pra caramba. Mandar um abração pro Pedrinho. Não sei se ele tá por aí. Aliás, o pessoal, o Suga chegou aí, o Marcos chegou aí, Diego. O Silvio tá falando que vale a pena conhecer a escola, muito legal. Mandar um abraço pro Lisandro, o pessoal todo que tá chegando aí. Agora, o Pedrinho é um cara bacana, né? Eu tive oportunidade. Ele é muito carismático, né? O pessoal adora ele. O pessoal adora. E ele tem uma didática muito boa, né? Ele trabalha com mecânica desde os 14 anos, né? Então ele realmente é um cara de oficina, né? Então, e aí agora a gente está... Os cursos práticos, a gente também vai adaptar. Então, tem um curso agora de carburadores, que a gente vai fazer uma parte online a parte prática em um fim de semana. Então, o cara faz o curso online, né? Acho que 70% do curso é online. É videoaula, Ricardo? Como é que é? Não, é ao vivo. É ao vivo? É ao vivo. Tá. Então tem na interage. plataforma, no Zoom. Então, assim, o curso de carburadores, cada um pega seu carburador na sua casa e o professor vai dizendo, desparafusa aqui, tira ali. Você imagina o cara com o carburador em cima da mesa. Exatamente, da mesa da cozinha, né? A mulher dele deve adorar. Que legal, cara. E aí, depois, no final, ele vem no fim de semana. E no fim de semana dá para fazer aí 14, 16 horas. Então, quem é de fora e não podia fazer o curso antes, porque quem é de fora teria que vir vários sábados, né? Por exemplo. Sim. A gente teve, nesses 8 anos, alunos do Rio, o cara saía lá de madrugada, chegava de manhã. Teve gente de Fortaleza que veio morar aqui, tem Minas. Então, esse meio tem muito maluco, né? Tem. Então, só tem maluco. Só não tem maluco. Ninguém exatamente normal nesse não. O Silvio tá falando que gostaria de fazer o curso de carburador, para mexer nos carros dele. Ele tem lá os Opalas. Então entra agora lá e faz inscrição. Já entra agora. Escola vamos aproveitando aí, deixa eu te perguntar, como é que funciona para quem quiser fazer um curso da escola de restauração? Vamos lá, como é que é o procedimento? Onde que tem que entrar, com quem tem que falar, como é que funciona? Então, é tudo online. As inscrições sempre foram online. Então, o cara entra no nosso site, que é escoladerestauração.org.br. Aí tem lá todos os cursos, as datas, os módulos, né? Aí ele faz a inscrição, paga a matrícula. Quando a turma fechar, a gente manda a cobrança do curso, do complemento, vamos dizer. Aí ele paga em 10 vezes no cartão. Legal. Aí no dia do curso ele vai lá, né? Agora no online, no dia do curso ele está lá à disposição dele, o Zoom.
Passa a senha, o acesso, e ele vai lá e pega a aula, acompanha a aula. Isso. E aí nós temos os grupos, né, de WhatsApp, e os alunos ficam compartilhando lá as dúvidas, né, as informações. E, inclusive, é muito bacana porque o nosso meio é uma coisa meio underground, né? Então, assim, você gosta de carro antigo, mas dificilmente seu cunhado gosta, seu primo gosta, a sua mãe gosta. Então você fica meio lá, aquele cara lá é meio estranho, ele gosta de carro velho, né? Fica com essas porcaria aí, não sei o quê. E aí você vai na escola, tem um monte de gente igual a você, né? Tem um monte de Então, maluco, né, junto. então, que dificilmente você vai ver isso fora do ambiente, né? Sim, Então, é muito comum os alunos virarem, as turmas virarem amigas, né? Então, sim. os caras ficam amigos. Quantos formandos já, Ricardo? Quantas pessoas formadas desde que você falou Em começou em torno de 2014, né? 1.700 matriculados, né? Isso Uau! contando que, pouco menos que isso, contando que alguns fizeram mais de um curso, né? Caraca! E o programa Jovem Restaurador, 340 matrículas. Que legal. 340 e poucos atendimentos, Tá. né? Que também alguns fizeram 2 turmas. O que é o jovem restaurador? Então, o programa Jovem Restaurador é a origem da escola, né? A ideia da escola sempre foi oferecer o projeto social, tanto que a primeira turma ela foi totalmente para baixa renda, né? Inclusive, Tá. quando o IDORT apoiou o projeto, eles registraram os jovens na carteira, né? Pagaram o salário, davam lá. Eu até fui contra, né? Pagar salário, eu fui contra, mas fui meio contra, né? Vamos dizer assim, porque quando você dá salário, você pode ter pessoas que vão lá só por causa do salário, né? Então, às vezes o cara está com uma dificuldade tão grande, o cara está passando fome, e às vezes mesmo ele não gostando muito, ele vai lá porque é E vai uma lá para pegar a oportunidade, grana. né? Sim. Então, assim, não é nem assim, não estou nem recriminando, mas eu preferia, até falei para eles, né? Falei, ó, eu prefiro que não pague lá, dá a refeição, o ônibus, tudo bem, mas não paga salário, né? Eles fizeram questão e a gente tentou compensar isso selecionando bem os jovens, né? A gente E foi tentou. legal ou você teve algum problema com isso? Não, problema nenhum, cara. Foi Ah, muito que legal. bom. Foi muito legal. O pessoal fala muito que o jovem não gosta de carro antigo, que o jovem só quer saber de computador, de celular. Até assim, de uma forma geral, até na nossa bolha, né? Nossa bolha da classe média, vamos dizer, a gente vê isso, mas tem muita gente que gosta, né? Pessoal que mora aí em favela, pessoal de classe média, pessoal de classe alta, tem muito jovem que gosta, né? E Sim. por incrível que pareça, tem jovem que não tem. Desses jovens aí, alguns deles, não tem nem mídia social, né? Então, assim, tem um público, né? Você tem que selecionar Sim. e tem que dar oportunidade, né? Eu acho que assim, se Eu acho que é fala. legal porque além dessas pessoas, né, desses jovens terem a oportunidade de aprender uma profissão, um ofício, e a gente sabe que se o cara trabalhar direitinho lá na frente, ele vai ser disputado, né? Porque a gente sabe que o mercado é escasso de bons profissionais, então, obviamente que acho que nem todo mundo chega lá, mas aqueles que conseguirem se destacar, né, se colocar no mercado e tudo mais, certamente eles vão ter um bom futuro financeiro. Mas fora toda essa questão, você tem a questão cultural também, né, Ricardo? Porque, meu, carro antigo a gente sabe que é cultura, né? Não é uma questão do colecionismo Exatamente. puro, né? Não é uma questão de ver quantos carros você consegue juntar. É uma É. questão cultural, uma questão sociocultural, os eventos, né? Tem toda a questão da história, envolvimento com a FIVA, né? Tem a FIVA, a Unesco reconheceu o automóvel antigo como patrimônio histórico, então tem toda essa questão
o jovem acaba tendo acesso e noção a isso e acaba se relacionando com outras pessoas também. Então, Sim. acho que, além de tudo, você acaba levando ele para um bom caminho, né? Então, porque assim, o legal, que eu né? sempre comentei, né? O nosso projeto, ele não é um projeto de volume, né? É um projeto de qualidade. Então, o jovem que entra, ele tem um acréscimo de qualidade, né? Diferente, sei lá, no curso lá de padeiro, curso de... Todos são legais porque você está dando oportunidade, mas o nosso é bem mais caro, porque envolve muito mais treinamento e né, formação, etc. Exige muito mais recurso. Mas o ganho é muito maior. O cara tem, como você falou, ele tem um ganho social, né? Social O ganho cultural, meu. financeiro, se ele for um cara bom, ele vai ganhar bem, né? A Vai. gente sabe. Não vai ficar rico, mas vai ganhar bem, vai ser valorizado, porque é um cara que a pessoa vai falar, pô, o cara é bom, é uma profissão que é valorizada quando o cara é bom, né? Sim. E Os bons cultural, profissionais são porque disputados, né? então, A gente sabe disso. o cara é um artista, né? O cara é um Ele é bem artista. quisto, né, É. na sociedade. E fora isso, é o que você falou, o, o cara, para entender de carro antigo, ele tem que estudar muito, ele tem que conhecer. Automaticamente, ele vai, quando ele começar a ver carro antigo, ele vai ver lá carro do pré-guerra, não sei o quê. Então, automaticamente, ele vai se aculturando, né? Então, ele vai Sim. conhecendo a história, ele vai saber que a guerra influenciou no carro. Então, assim, o ganho Design, desenvolvimento é técnico, mecânico, reflexo exatamente. disso em outros setores da sociedade, automóvel como meio de transporte, mobilidade urbana. É. Como dizia o Mahar, né? Foi o automóvel que levou você para o lado de lá do morro, entendeu? Que conseguiu você conseguir vender o leite da sua fazenda do seu vizinho do lado de lá. Então, assim, o automóvel tem uma Ampliou importância tudo, né? extrema. O homem ganhou rodas. Mas, assim, Exatamente. é um ganho muito grande. A gente tem jovens já com 8 anos formados, né, que já ganharam o prêmio Águas de Lindóia, participaram de projetos, né? Tem jovens que são braços direitos aí de donos de oficina, dá a chave para o menino, né? Principalmente porque quando você contrata um jovem, o jovem ele vira o você, né? Ele, Sim, ele fica igual a você, porque ele vira o vai, espelho, né? desde o começo, ele vai fazer o que você faz, né? Então você vai ensinar ele até como parafusar, né? Como parafusar um parafuso. Então, assim, ele vai ser bem parecido com você. A gente vê isso quando você vai na oficina, você vê que o jovem está bem, assim, alinhado, né, com o pessoal. E aí tem jovens aí que estão 8 anos, 7 anos, tem jovens que estão... Ou então tem jovens que são advogados. Então, assim, ele tentou, ele não conseguiu se adaptar, é uma profissão dura, né? Uma profissão dá dor nas costas, né? Suja a mão. Tem É gente que uma não é profissão afeito. braçal, mas né, É, é uma profissão braçal, né? tem gente que não é afeito a isso, mas eles ganham um- uns degraus, né? Então ele conhece gente, né? Então assim, o curso quando começou, era só com jovens, né? Eles conviviam entre eles. Depois de 2012, a gente punha os jovens junto com os pagantes. Então, Tá. cada turma, 3, 4 jovens, conviviam com donos de empresa, com colecionadores que tem 100 carros, com skatista, com todo tipo de gente, né? Então, é uma convivência muito eclética, assim, nas turmas, né? E eles Sim. acabam, sim, assim, você fala, não, como é que você vai botar Tem muita gente que não acredita, não vê, né? Não vê como isso é possível. Como é que você vai botar um cara da favela com um empresário, né? E quando você vai na sala de aula, você vê que eles estão totalmente integrados, né? Compatíveis.
São Então, pacotes assim, integrados, né? Mas exatamente. carro antigo não tem muito disso, né? Eu já tive excelentes experiências, sabe? Com gente de toda a classe social, questão financeira. Quando você está do lado de um carro antigo, você começa a puxar papo pro cara que está do seu lado, vocês gostam da mesma coisa, sabe? É, O exatamente. assunto é comum, né? E se você tiver o mínimo assim, de conhecimento, flui muito bem e as relações são das melhores, sabe? Sim, Acontece, né, de uma maneira muito natural isso. Eu acho que quando a pessoa está ali no natural, né? ambiente de carro antigo, ela tá totalmente despida da questão profissional dela, sabe? Ele deixa de ser o super empresário ali e tal, não sei o quê, e ele é o cara colecionador que gosta de carro antigo. Tem um cidadão do lado dele que gosta também, que começa a puxar papo, a diferença social, financeira entre eles pode ser gigantesca, mas naquele momento isso fica nulo, né? É Isso isso mesmo. desaparece totalmente porque a paixão é a mesma, né? A paixão, Sim, o prazer, o hobby é o mesmo ali. É óbvio que cada um tem, né? O bolso acaba, de repente, influenciando, né? Um vai colecionar Ferrari e outro vai colecionar Fusca. sim. Mas no Aham. final é tudo carro. No final, sabe, o Fusca, por exemplo, tem uma história tão rica quanto a Ferrari, entendeu? Sim. E não Uhum. dá para dizer o contrário disso, sabe? A história do Fusca, o projeto, a guerra, o pós-guerra, sabe? Um carro dos anos 40 mais vendido. Meu, a história do Fusca é fabulosa, entendeu? Tanto quanto da Ferrari, Sim. carro de pista, o envolvimento com a Alfa, aquela história toda. Então, assim, você acaba juntando ali o que as pessoas mais gostam, né, Ricardo? Se comenta muito que, e eu concordo plenamente, que a gente, no meio do carro antigo, você tem a oportunidade de conhecer pessoas que você nunca teria, né? E aí é É exatamente isso. verdade. Então você conhece às vezes você conhece um dono de uma vinícola, não tem nada a ver com o seu meio, né? Então nenhum outro lugar você conseguiria conhecer. Então é bem isso mesmo, é muito bacana, né? Claro que tem É. os caras que têm carro antigo para, como na sociedade, né? Tem o cara que tem para porque é bonito, às vezes nem gosta tanto, né? Mas de uma forma geral, assim, quem gosta mesmo conversa no mesmo nível, né? Então Sim, realmente conversa no mesmo é nível. muito bacana, É isso aí, é isso democratiza, aí. democratiza as relações, né? E como é que você vê o futuro do carro antigo, falando agora um pouco até do mercado, né, por essa questão dos eventos, dos carros novos? A gente sempre pergunta aqui para o pessoal que é bem envolvido com os eventos e tudo mais, os carros novos, agora os carros dos anos 90, vem chegando aí uma geração toda nova de carros antigos, né, que são os carros sul-coreanos, os carros japoneses, essa história toda. Não estou nem falando das marcas já tradicionais que o pessoal torce o nariz, mas faz parte do jogo, os Volkswagen, Ford, essa coisa toda. Mas essa nova geração de carros que vem por aí, que é uma geração pós-importação, né? O período de abertura de importação ali, comecinho dos anos 90, final dos anos 80. Como é que você enxerga tudo isso? Você acha que vai ter algum impacto, por exemplo, com os profissionais, entendeu? Porque você acha que vai ter uma demanda muito grande para o pessoal se especializar nesses carros, entendeu? Ou você acha que isso vai seguir a margem? Então, eu acho assim, o carro, de uma forma geral, né, quem gosta de carro antigo, ele gosta porque ele tem um vínculo afetivo, né, em termos gerais, né. Então, normalmente o cara... Então, tinha a geração que comprava o Charger RT, que agora tá mudando um pouco, o foco agora é Volkswagen quadrado, né. Antigamente era sei lá, um Mercury, né, um carro. Então, assim, cada geração ela acaba valorizando um carro específico, porque, de uma forma geral, foi um carro que chamou atenção para ele quando ele era mais novo, né? Então, Sim. eu acho que isso vai continuar. O que eu vejo que está acontecendo é menos gente apaixonada por carro, né? Que eu acho que é bom, né? Porque o carro, de uma forma geral, ele polui, ele cria dificuldade no de deslocamento, né? Tem toda essa questão.
Então, o carro, eu vejo meus filhos que têm 23, 25, eles não são tão ligados em carro como eu, né? Como eu era. Lavava o carro no fim de semana, aquelas coisas. Isso já não é tão assim, né? Então, eu acho que tende a diminuir um pouco o número de pessoas, mas vai existir. Eu acho que vai ter o cara que vai gostar sei lá, o carro hoje é que a gente não dá valor, né? Mas vai ter, no futuro vai ter, e vai ter que ter quem restaure, porque isso vai continuar, né? E o carro a combustão, ele vai se tornar meio que uma obra de arte, né? Que você não vai poder nem andar, né? Então ele vai ser uma coisa que na Europa já é assim um pouco, né? Então você tem lá você tem restrição, né? Então ele vai ser um objeto de adoração, né? Eu acho que vai ser o contrário. Você acha que o carro, falando do carro a combustão interna, né, seja ali o que for, diesel, gasolina, etanol, o que for, mas vai ser um produto de nicho e que o futuro são dos carros elétricos, essa coisa toda? Com certeza, acredita, né? A tendência, eu acredito. Não digo que vai ser tão mas é uma tendência, né? Precisa, né? Precisa que isso ocorra. Eu acho que isso né? vai acontecer, mas eu não vejo isso acontecendo em menos de 30 anos, 50 anos, entendeu? Eu acho que o motor a combustão ele ainda tem uma margem para evoluir, né? Hoje está em ordem aí de 40% de aproveitamento, né, energético do motor a combustão interna. Eu acho que isso vai acontecer, vai evoluir eu diria menos que 30. Eu diria menos que 30, mas que a questão é a bateria, né? Eu acho que quando tiver bateria mais barata, que dura mais, que polui menos o meio ambiente, porque hoje você fala, mas você está poluindo o ambiente, você está emitindo gases, mas essas baterias todas que sucatearem vão para onde, né? Então, vai poluir do mesmo jeito, você vai ter que ter uma destinação para essa... eu acho que é um assunto super complexo. Você tem, por exemplo, o descarte, não só das baterias, mas dos carros. Um carro antigo, a gente tem carros andando com 100 anos, 80 anos, 50 anos. Você restaura o carro, né? Você sabe disso melhor do que eu. Você faz o chassi, a suspensão, o motor, o câmbio, funilaria, pintura, põe para rodar, solta no mundo, vai rodar mais 50 anos, entendeu? Um carro elétrico, o motor elétrico, tudo bem que é fácil, entre aspas, de manter, a lataria, tudo bem, mas e a bateria? O que você vai fazer? E a bateria a gente sabe que responde, o chassi do carro hoje, desses carros que são projetados do zero, o chassi todo é a bateria, né? Então, tipo assim, quando a bateria vencer, fora o descarte da bateria, pensando só na bateria, mas você tem o descarte do carro. Então, assim, você não vai ter mais carro antigo, o carro acabou a vida útil dele, vai para prensa, vai virar prego, vai virar arame farpado, entendeu? Vai acabar. Então, assim, você não vai ter mais carro antigo. Vai ficar igual celular. Ninguém coleciona celular que não funciona. Seu celular estragou, você deixa ele em algum lugar, joga fora, deixa na loja, entendeu? Acabou o celular, né? Então, o carro, pensando na questão do carro antigo, você tem isso. E tem a questão das fontes também. Você imagina, o Brasil, o país que a gente vive aqui, não tem. Eu não vejo hoje ele com a mínima condição de sustentar uma frota de milhões e milhares de veículos elétricos. Vai dar apagão, já dá apagão hoje, a gente já passa metade do ano em bandeira vermelha. Você imagina se todo mundo chegar em casa e colocar o carro na tomada, entendeu? Como é que vai ser isso? Por isso que eu acho que vão ainda o mundo 30 vai se adaptar, anos, pelo né? menos, viu? Essa estrada é comprida, viu, Ricardo? Não sei, cara, porque aparece tecnologia absurda de um dia para o outro. A gente não sabe o que vai ter. Então você falava assim antigamente, como é que vai restaurar um carro de plástico? Né? Hoje você tem impressora 3D que faz tudo, né? Quer dizer, essa tecnologia veio para ajudar muito a restauração, né? Ainda não está uma coisa muito redonda, mas cada vez mais vai estar, né? Eu acho que o ser humano ele vai dar um jeito de ter o carro elétrico também restaurado. Eu acho que vai ter. É que hoje a gente pensa com a cabeça de hoje, né? A gente pensa com a nossa cabeça de hoje. É difícil, né, projetar, né?
o futuro. Mas eu acho que a gente fala com base na nossa realidade exatamente. de hoje, né? É difícil. Amanhã o dia pode amanhecer com alguém que teve uma ideia genial que resolveu todos esses problemas, né? A solução. Sim. Eu acho que vai continuar mesmo, né? assim, não vai. Eu acho que ao contrário, o cara que se dedicar a isso, ele vai cada dia ser mais valorizado, porque vai ter menos, né? A população vai aumentar, não tem jeito, vai ter menos profissional, né? Cada vez menos você tem profissional artesão, né? Que põe a mão na massa. E eu acho que cara bom, ele vai cada dia mais ser mais valorizado. Eu vejo hoje, tem pintor aí que ganha 7 e 8 mil reais, pintor de oficina, né? E você não via isso há 10, 20 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Então, hoje, por quê? Porque os caras estão pagando 100 pau num gol, né? Então, vale a pena você gastar numa pintura. Então, assim, quanto mais o carro valorizar, mais o profissional vai ser valorizado, né? E a tendência é essa, né? Eu acho que cada dia vai valorizar mais. Porque essa profissão vai durar bastante. E outra com certeza. Cada vez que nichar mais, a mão de obra vai ficar mais especializada e você vai ter mais demanda para a formação dessa mão de obra especializada. Então, assim, cada vez que nichar, toda vez que nicha um produto, que ele fica mais seletivo, né? Ele acaba ficando mais caro, porque você diminuiu, né, as pessoas que estão consumindo aquilo, e aí você fica carente de mão de obra mais especializada ainda. O ambiente fica mais confortável, né, para fazer negócio e para exploração e tudo mais. Então, se não tiver, você vai exportar de algum lugar. Porque eu fui numa palestra do presidente da FIVA, um francês que eu não vou lembrar o nome, faz uns 4 anos atrás, não sei se você estava nessa palestra, quando o presidente da FIVA veio para o Brasil, ele esteve lá em Lindóia, ele falou que os profissionais da Europa... esqueci o nome dele, é o Patrick Rollet. Isso. Ele comentou que na Europa, naquela época, acho que foi uns 3 anos, né? Acho que por aí, que eles estavam mandando os carros para a Índia. Então, assim, acabou a mão de obra nos países aí de primeiro mundo, eles vão usar a mão de obra do segundo mundo, do terceiro mundo, que é o que está acontecendo na Europa. Na Europa, restaurador na Europa, né? Não tem mais, né? Então, nessa época que ele comentou, eles estavam já começando a fazer coisa na Índia, né? E o Brasil é um celeiro, né? Ele poderia ser um celeiro de restauração também, né? Se a gente tivesse política Mas tem formar... muita gente, tem muita gente que manda carro para o Brasil para fazer restauração, serviço e depois volta ao país de origem. Sim. E isso não é de hoje. Nós temos excelentes profissionais aqui. Sim. Excelentes profissionais mesmo. Mas poderia ser mais, né? Se a gente tivesse investimento, por exemplo, aqui no nosso projeto, a gente poderia formar mão de obra, fazer cooperativa, né, para treinar esses jovens, porque a gente forma os jovens aqui, mas a gente forma assim o básico do básico, né? Não dá para, com o recurso que a gente tem e sei lá, você dá aí um curso de 3, 4 meses, né? Não dá para formar ninguém, né? Você fala, não, o cara ele sai selecionado, porque a gente seleciona aqui por questão de paixão, né? Então, todos os nossos alunos de baixa renda, eles são apaixonados, né? Então, não tem nenhum que está aqui, caiu de paraquedas. Então, a gente seleciona, porque nós temos uma metodologia de seleção e aí o jovem ele tem uma iniciação lá. Se o dono da oficina não continuar essa formação, não funciona. E a maioria das oficinas, eles não têm essa possibilidade, né? Não que eles não queiram, né? A maioria das oficinas hoje, o cara se mata para atender o cliente, ele não tem tempo mal de administrar, né? E normalmente
o dono de oficina, que é o cara que põe a mão na massa, ele não sabe administrar, né? Sim. Os perfis são meio incompatíveis. E imagina formar um jovem. Então, assim, se tivesse uma política de formação e de treinamento, aí a gente teria muito profissional bom aí, porque tem jovem muito talentoso, né? Ricardo, qual que é a faixa etária desses jovens? Então, a gente, por questões técnicas, né, a gente atende de 18 a 23, 24. Né? Por que isso? Porque se a gente atender jovem menor, a gente pode ter problema com o governo. O governo ele exige um monte de certificado, disso, daquilo. Se a gente atender menor, a gente está lascado, resumindo. A gente precisa ter um monte de coisas aí que a gente não teria condição. Então a gente pega de 18 a 23, porque depois dos 23 o menino já tem que estar trabalhando, porque a família vai pegar no pé dele. Então às vezes não adianta você pegar um menino de 24, 25, ele vai lá, faz o curso, mas a família vai falar, mas você vai ficar sonhando com isso? Você vai trabalhar de padeiro lá vai fazer pacote lá no supermercado, porque eu preciso que você me ajude. Então a gente pega nessa faixa porque é mais produtivo, né? Vamos dizer assim. É a menor idade que a lei permite, né? Que você tenha a produção. Não, e a família ainda não está ainda, de uma forma geral, a família ainda com 18, 19. Vamos ver, né? Se o menino for bem aí e tal. De uma forma geral, a sociedade... Ainda é uma aposta, né? Então, ainda você fala, não, o menino ainda está, né? Agora com 24, 25 já tem que tem que estar ajudando, né? Senão... E assim, a sociedade, de uma forma geral, se o jovem fala que quer ser mecânico, o pai não fica muito feliz, né? O sonho dele é que ele seja médico, engenheiro, né? Uhum. Então, assim, mesmo nas classes mais baixas, quando o menino fala que quer fazer, que está fazendo curso de oficina, o pai já não dá tanto apoio assim, não. Né? Tá. E aí, o que é interessante que você vê? Como eu falei, nós temos alunos de todas as idades, né, de todas as classes. Então, você vê lá pessoal de 30, 40, 35, que queria ser mecânico, que queria ser funileiro, se formou como arquiteto, se formou como... principalmente pessoal de TI. Né? Tem muito cara que está com uma estabilizado, está ganhando legal, larga tudo porque ele não aguenta mais e ele vai fazer o curso lá para tentar o sonho dele. É muito comum isso, cara. Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. O Instagram derruba a nossa live e ela tem duração de 1 hora. E acabei de receber o aviso aqui, que nós temos mais 1 minuto e meio. Depois a transição cai sozinha, automaticamente. Certo. Então eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer você mais uma vez por ter aceito o convite. Puta, esse bate-papo foi super legal. Passou voando o tempo. Eu juro que eu não estava prestando atenção no relógio, que agora que entrou para mim o computadorzinho regressivo. Só agora que eu vi que bom, que a gente está falando. Que muito bom. Legal. Obrigado por ter vindo. Agradecer Obrigado a todo mundo, convite, pessoal do pela Taí, oportunidade. presidente Altair, galera, tudo Fernando, Sérgio Massa. E vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais também. Se despedir aí, você tem 1 minutinho contando agora. Tá legal. Bom, queria agradecer a todos que nos aguentaram aí até agora, né? Vou, obviamente, convidar para fazer o curso, né? Nós temos agora uma turma na terça-feira, que é de carburadores, é um curso 60% a 70% online, e num fim de semana o cara vem fazer o curso aqui em São Paulo. Então, quem for de fora, na próxima terça-feira começa. Então, numa primeira fase, esse curso online, que é 2 vezes por semana, das 7 às 10. Né? Quem quiser entrar em contato é no 11 99920530 ou no site escola de restauração.org.br.
Beleza? Obrigado, Isso viu, aí, Parra? gente. Muito Imagina, obrigado. Um abraço. Um abraço a todos.